Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Hoje eu quero conversar sobre uma passagem do livro de Apocalipse. Antes de tudo, eu quero deixar algumas coisas mais claras. A palavra Apocalipse foi deturpada com o passar dos tempos. Foi dado a ela um tom de que Apocalipse significa alguma coisa ruim, uma tragédia. A verdade é uma só. O Apocalipse só é uma tragédia para quem está ligado demais ao mundo. Para o pecador, realmente, o Apocalipse será uma tragédia, porque ele será atirado ao fogo do inferno. Mas a palavra Apocalipse significa revelação. O livro de Apocalipse nada mais é do que João trazendo a revelação de como será o fim dos tempos. E se você está debaixo das asas do Pai, que medo você vai ter da vinda dele? Que medo você terá do reino de Jesus sobre a terra? Porque é sobre isso que o Apocalipse fala. Bom, eu vou ler então no capítulo 19 de Apocalipse, o versículo 9. Então o anjo me ordenou: escreve, bem-aventurados os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. E disse-me mais: estas são as exatas palavras de Deus. Bom, aqui nós temos uma clara alusão a Jesus. Caso você não saiba, Jesus foi o sacrifício derradeiro de Deus por todos nós. Assim como na primeira Páscoa Deus trouxe a instrução de que os judeus tinham que sacrificar um cordeiro, espalhar o sangue dele sobre os umbrais da porta, para que a peste da morte dos primogênitos não chegassem às suas casas, assim também foi feito com Jesus. Jesus foi o cordeiro que veio tirar o pecado do mundo. O sangue dele não foi passado sobre o umbral, mas ele caiu sobre a terra. Ele abençoou toda a terra. Aquele que se desfaz do pecado se livra da morte. Ele ganha o ingresso à vida eterna. E veja, aqui fala sobre as núpcias do Cordeiro. Bom, já sabemos que o Cordeiro é Jesus. Então aqui diz que ele vai se casar, mas com quem ele vai se casar? Quem é a noiva? Bom, se nós pegarmos em Mateus, no capítulo 9, versículo 14, versículo 15. Vou ler o 14 também, que é para vocês ficarem mais por dentro do que está falando. Então chegaram os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Os discípulos de João estão perguntando para Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é possível que os amigos do noivo fiquem de luto quando o noivo ainda está com eles? Dias virão quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Veja, aqui o noivo se diz o noivo. Jesus se diz o noivo. E quem é a noiva de Jesus? Será que você consegue atinar? A igreja é a noiva. É a igreja que Jesus espera que esteja pronta, decorada, bonita, apresentável, para se entregar a Ele nas núpcias. Ora, você não consegue entender a parábola que Jesus deixou das noivas sensatas e das insensatas? As sensatas tinham o óleo para queimar. As insensatas não. Se você não tem óleo para queimar e fazer
luzir a sua luz, o noivo não vai lhe encontrar. Nem você vai encontrar o noivo. E o que te traz óleo para queimar? O que faz com que você queime e apareça para Deus, para Jesus? É a tua fé. A tua fé tem que estar queimando, tem que estar vibrando. É isso que te deixa bonito para o nosso Pai. E o que é que faz a sua fé crescer, a sua fé queimar? Nada mais, nada menos. Aqui está tudo o que você precisa para que sua fé queime. Para que ela cresça, para que ela arda. Então, em Apocalipse, o anjo está falando para João. Escreve aí para que a igreja entenda que ela tem que estar queimando, que ela tem que estar em fé, adorando. Para você me conhecer, você tem que conviver comigo, você concorda? Você que já é casado, você consegue conhecer totalmente o seu noivo, o seu esposo, ou sua esposa, antes de estar casado, antes de conviver 24 horas por dia com a pessoa? Não. E por que você acha que com Deus é diferente? Você só conhece Deus se você conhecê-lo, se você conviver com Ele. E como você convive com Ele? É aqui. É aqui que você conhece o Pai. É aqui que você conhece a vontade dEle. Não adianta. Não adianta você querer viver com o Pai sem conhecê-lo. Então, esposa, então, noiva, vamos queimar, vamos fazer nossa fé crescer, vamos nos arrumar para que o noivo nos encontre. E que a graça esteja com todos vocês.